Sétimo ano. História. Página 166. Atividade 1. Comunicação e trabalho. Linguagens. Existem diversas maneiras de nos comunicarmos uns com os outros. A tecnologia pode mudar a forma como se dá essa comunicação e, muitas vezes, alterar a forma como nos comportamos e pensamos. Leia os textos abaixo. O SMS, Short Message Service, serviço de mensagens curtas, vai se transformando no idioma de muitos adolescentes no mundo, e no melhor negócio das empresas de telefonia móvel. A nova linguagem, que já tem dicionários e tudo, nasce da necessidade de economizar letras. Os garotos não podem usar mais do que os 160 caracteres da tarifa mínima. Os adolescentes espanhóis, por exemplo, emitem milhões de mensagens pelo teclado de seus telefones celulares, e já estão escrevendo mais, na língua SMS, do que na língua de Cervantes. Seus professores estão horrorizados com as calamidades que a mudança está provocando na ortografia e na sintaxe da nova geração. Galeano, Eduardo. O Teatro do Bem e do Mal, Porto Alegre, LPM, 2002. p. 45 a 46. O celular no centro da conversão tecnológica. Segundo a pesquisa TIC Domicílios, em 2013, 85% das pessoas com 10 anos de idade ou mais usavam telefone celular. Por meio desses aparelhos, esses brasileiros trocam mensagens instantâneas, acessam redes sociais, leem e veem filmes. É tanta rapidez e mobilidade que até a forma como nos portamos na sociedade tem sido alterada. Os meios eletrônicos novos favorecem muito mais o contato da pessoa com ela mesma. Você se relaciona sozinho com esse meio, com a pretensão de estar se relacionando com todos, afirma a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Marialva Barbosa, pesquisadora da história das comunicações no Brasil. Por um lado, esse mundo que se renova a cada dia, assusta por causar alterações no brincar, aprender, trabalhar e relacionar-se. Por outro lado, ele também pode promover soluções para problemas antigos. Nunca se leu tanto como hoje, afirma Marialva, que aponta que essas novas tecnologias têm possibilitado um letramento extensivo, que ainda não havia sido vivido no Brasil. Esse uso, contudo, não é igualitário. Em muitas áreas, especialmente na zona rural, mas também nas periferias das grandes cidades, ter acesso à comunicação ainda é um desafio. Texto adaptado de https://Agência Brasil. EBC.com.br/geral/notícia/2014-09-comunicação-celular-este% C, maiúsculo, 3%, A, maiúsculo, 1-no-centro-da-convergência-tecnológica. Acesso em 10 de junho de 2020. Sétimo ano. História. Página 167. Vamos praticar. Hoje em dia, quase ninguém utiliza o serviço de SMS para conversar, preferindo outros aplicativos e ferramentas. Contudo, essa modalidade de comunicação foi muito popular no início do século XXI. Cite duas consequências do uso dessa tecnologia, de acordo com o primeiro texto. Após ouvir o segundo texto da página anterior, intitulado O celular no centro da conversão tecnológica, cite dois exemplos de mudanças comportamentais causados pelo uso do telefone celular. Como é o uso do telefone celular, na sua casa e no seu bairro. Escreva um pequeno texto, ou grave um comentário, indicando de que formas as pessoas que você conhece utilizam o celular, e que importância ele tem atualmente na vida delas. Sétimo ano. História. Página 168. Curiosidades sobre o telefone. Dois inventores. Pode parecer confuso à primeira vista, mas podemos dizer que o telefone tem dois inventores. Geralmente, a criação é atribuída ao físico escocês Alexander Graham Bell, que fez seus primeiros experimentos com o meio de comunicação, nos Estados Unidos. Era desde março,
data em que, até hoje, comemora-se o Dia do Telefone. Ele conseguiu fazer a primeira transmissão elétrica de voz, no ano de 1876. Graham Bell registrou a patente da invenção, e ganhou fama no mundo todo. Apesar disso, em 2002, uma resolução tomada no Congresso dos Estados Unidos, apontou o italiano Antonio Meucci como o verdadeiro responsável pelo feito. Sem a pretensão de ficar famoso e com dificuldades financeiras, ele vendeu o direito de patente, mas a criação era, de fato, sua. Ela ocorreu em 1860, aproximadamente, e deu origem ao precursor do telefone, chamado de teletrofone. Imagem, arte colorida, telefone celular tipo smartphone. Mão esquerda, dedo indicador tocando no ícone do fone de ouvido. Fundo de tela na cor azul. Em sua volta, ao lado direito e esquerdo vemos dois balões de fala nos formatos retangulares com corações brancos. Fundo da ilustração nas cores azul claro e branco. Fim da imagem. Dedos poderosos. Sem a força de nossos dedos, a utilização dos smartphones não teria se tornado tão popular, você não acha? O mais curioso é que os dedos humanos não têm nenhum músculo, eles apresentam apenas 3 ossos, denominados falanges, e alguns tendões. Os tendões, que controlam os ossos em nossos dedos, e são responsáveis por todo o movimento feito na tela do celular, estão ligados a 17 músculos na palma da mão, e a 18 no antebraço. Por isso, é provável que você sinta dores nessas regiões, ao passar muito tempo mexendo na telinha. Adaptado de https://oitectonica.oi.com.br/curiosidades, sobre, ou, telefone, você, não, imaginava. Acesso em 12 de junho de 2020. Sétimo ano. História. Página 169. Atividade 2. Celulares e comportamentos. Trilha de conhecimentos. O uso dos celulares nos torna antissociais? O uso de smartphones tem se disseminado no Brasil na última década. Pesquisas indicam que 220 milhões de celulares estão em funcionamento no Brasil, mais de 1 por habitante. Fonte: https://canaltech.com.br/produtos/Brasil, já, tem, mais, de, 1, ativo, por, habitante, 294, imagem 1, fotografia colorida, 3 pessoas sentadas olhando atentamente seus telefones celulares. Lado esquerdo, mulher branca, cabelos loiros presos, usa blusa preta e camisa azul escuro por cima, calça listrada. Ao centro, mulher negra, cabelos crespos e curtos, usa camisa branca e calça jeans. Lado direito, homem branco, cabelos claros, tem bigode e barbicha, faz uso de óculos, usa camisa xadrez com mangas longas e dobradas, calça marrom. Ao fundo, uma grande vidraça. Imagem 2, pintura de Francis Luiz Mora, intitulada Cavaleiros do Metrô em Nova York, 1914. Vemos 6 pessoas viajando sentadas lado a lado, 4 delas leem jornais. Da direita para a esquerda, mulher de pele clara usa vestido longo na cor verde, usa echarpe na cor preta, luvas brancas, chapéu e lê um jornal. Homem de pele branca, usa casaco escuro, calça preta, camisa branca com gravata tipo borboleta, chapéu, e lê um jornal. Mulher de pele clara, cabelos loiros, usa vestido dourado, blusa branca com babados por baixo do vestido, luvas brancas, chapéu verde e segura uma bengala. Homem de pele clara, usa casaco preto e calça marrom, camisa branca com gravata tipo borboleta, chapéu e lê jornal. Homem de pele clara, usa roupas escuras, chapéu e segura uma maleta branca e por fim, homem de pele clara, usa roupas escuras, chapéu e lê um jornal. Fim das imagens.
Debate na sociedade, sobre o uso intenso do celular, que estaria nos tornando mais antissociais e autocentrados. Ouça as descrições das duas figuras, apresentadas na página, para responder às questões. Sétimo ano, História, página 170. Vamos praticar. A. É comum você entrar em transportes públicos e observar a maioria das pessoas interagindo apenas com os seus celulares? O que você pensa sobre essa atitude? B. Ouvindo a descrição da segunda imagem, da página anterior, número 169, pintada em 1919, é possível observar que o hábito de ler no transporte público é bem mais antigo do que a invenção do telefone celular. Aponte semelhanças e diferenças entre o uso do celular e a leitura do jornal no transporte público. C. O uso do telefone celular tem ajudado, dificultado ou não interfere na forma como você interage com outras pessoas? D. Exemplos. Caso você não tenha um celular, pergunte a uma pessoa que tenha, e registre sua resposta. Sétimo ano, História, página 171. Atividade 3. Precarização do trabalho. Trilha de conhecimentos. Aplicativos do século XXI. Trabalho do século XIX. Descrição da imagem. Fotografia colorida de uma avenida com vários motoboys fazendo serviços de delivery. Ao lado direito, mensagem de texto, em letra bastão nas cores branca e preto. Breque Internacional de Entregadores, nossas vidas valem mais que o lucro deles. Número breque dos apps, fixada na caixa do entregador. Todos estão de costas. Fim da imagem. No final do século XIX, quando os trabalhadores franceses, homens, mulheres e crianças, trabalhavam até 17 horas diárias, o jornalista e escritor Paul Lafargue publicou um livreto, cujo título era Direito à Preguiça, no qual sustentou que a jornada poderia ser reduzida para apenas 3 horas. Defendia que a vida das pessoas não deveria ser reduzida ao trabalho, sem haver tempo para a alegria, a saúde e a liberdade. Pois, 140 anos depois, no Brasil, a partir da reforma trabalhista de 2017, muitos direitos foram perdidos. Entre o que é considerado retrocesso, está a ampliação, para até 12 horas diárias de trabalho. Na prática, muitos trabalhadores estão se vendo obrigados a trabalhar muito mais do que isto, para levar um pouco de dinheiro para casa. A precarização das relações e condições de trabalho já está sendo chamada de uberização, em alusão ao mais famoso aplicativo multinacional de transporte, cujo modelo de distribuição de trabalho é usado por diversas empresas de aplicativos, que abarcam, também, outros serviços, como entregas e vendas de produtos e serviços. Exaustos, doentes, mal alimentados, já há casos de óbitos, como o do entregador de alimentos por aplicativo que morreu, há alguns meses, em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral, cuja sigla é AVC, aos 33 anos, durante o trabalho como motoboy. Texto adaptado de https://www.extraclasse.org.br/geral/2020/03/ obrigam-obrigaam-no-século-XIX/ Acesso em 10 de junho de 2020/imagem, https://www.brasildefato.com.br/2020/07/2/quem-da-traço, Vamos praticar. A. O que você pensa sobre a ideia defendida por Paul Lafargue, de que a vida não deve se restringir ao trabalho, sem tempo para a alegria, a saúde e a liberdade? Você acredita que, atualmente, as pessoas têm tempo para se divertir e cuidar de sua saúde?
Justifique sua resposta. Sétimo ano, História, página 172. B. Qual é a relação entre o avanço tecnológico causado pelo surgimento dos smartphones e a precarização do trabalho vivida atualmente em São Paulo e outras grandes cidades do mundo? C. Descreva a imagem, relacionando-a ao conteúdo do texto. Precarização e gênero. Para a socióloga Ludmila Costeca Bilho, pesquisadora da uberização e das mulheres em relações informais de trabalho, toda grande transformação que envolve a flexibilização das relações de trabalho tem início entre trabalhadoras do sexo feminino. No fundo, as questões mais contemporâneas do mundo do trabalho começam com as mulheres, principalmente as com baixa qualificação e rendimento. Elas são socialmente invisíveis, estão à margem do mundo do trabalho. Mas, quando você olha para elas, vê características que depois acabam se generalizando em um contexto de precarização, explica. Em outras palavras, as mulheres que estão à margem da economia formal, geralmente negras e periféricas, na opinião da socióloga, já tinham a vida uberizada desde sempre. Não precisa de plataforma, aplicativo para isso. Ela vai aderindo às oportunidades que surgirem, se administrando em uma instabilidade permanente. A informalidade é praxe nos chamados trabalhos tipicamente femininos. Um estudo publicado em julho de 2018 pelas universidades de Chicago e Stanford, nos Estados Unidos da América, mostrou que a diferença de renda entre homens e mulheres, conhecida em inglês e na literatura feminista como gender gap, também se estende para a economia de aplicativos. Analisando dados de mais de 1 milhão de motoristas de Uber, a pesquisa mostrou que as mulheres recebem um total de 7% de ganhos por hora menos do que os homens. Os pesquisadores acreditam que alguns fatores explicam a manutenção da desigualdade salarial entre trabalhadores autônomos, o fato de motoristas do sexo masculino dirigirem mais rápido e a jornada dupla que impacta as pausas e a jornada diária que as mulheres podem fazer. Adaptado de https://publica.org/2019/058-pior-pra-elas. Acesso em 12 de junho de 2020. Sétimo ano, História, página 173. Atividade 4, Machu Picchu, uma cidade do Império Inca. Trilha de conhecimentos. A cidade de Machu Picchu, uma cidade construída pelos Incas numa montanha, é um dos locais mais visitados pelos turistas no mundo. Nessa atividade, iremos conhecer Machu Picchu, uma cidade com mais de 500 anos de história. Machu Picchu está situada a 80 quilômetros a noroeste da cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca. Fica entre dois picos pontiagudos, no leste da Cordilheira dos Andes, a 2.350 metros de altitude, e é cercada por montanhas com florestas. Imagem, figura 1, posicionada à esquerda do texto, acima. Descrição da imagem. Fotografia colorida, plano geral das ruínas da cidade de Machu Picchu, localizada no alto das montanhas do centro-sul do Peru, na América do Sul. Vemos parte das edificações do Império Inca, o Templo do Sol construído por pedras sólidas e bem feitas, os campos em forma de degraus, cercados por picos e montanhas com florestas. Fim da descrição de imagem. Machu Picchu se divide em duas partes, uma rural e outra urbana. A parte rural, ou agrícola, é formada por campos em forma de degraus, chamados terraços. Os incas usavam esses terraços para cultivar alimentos como milho e batata doce. A parte urbana possui praças, templos, casas, e um cemitério. Essas construções são interligadas por passarelas e por escadarias com milhares de degraus de pedra. A maioria das estruturas está muito bem preservada, devido à boa qualidade da engenharia inca. Uma construção notável é o Templo do Sol, que era utilizado para a construção do calendário inca. Uma vez por ano, a luz do sol bate em uma abertura no centro de uma grande pedra.
Essa pedra funcionava como uma espécie de calendário. Outra famosa estrutura é um pilar conhecido como Intihuatana, que provavelmente era usado para marcar o decorrer das estações do ano. Imagem, figura 2, posicionada à esquerda do texto, abaixo. Descrição da imagem, fotografia colorida, plano geral das ruínas da cidade de Machu Picchu. No primeiro plano vemos a parte rural, os campos em forma de degraus, chamados terraços e parte das ruínas. No segundo plano, um grande pico e ao fundo. No terceiro plano, montanha com floresta, céu encoberto de nuvens compondo a paisagem. Fim da descrição de imagem. Adaptado de https://escola.britanica.com.br/Machu-Picchu/481790. Sétimo ano. História. Página 174. Vamos praticar. A. Onde fica a cidade de Machu Picchu? B. Quais eram os alimentos que os incas plantavam em Machu Picchu? C. Para que o Templo do Sol era utilizado? Atividade 5. O Huipala, a bandeira dos povos andinos. Trilha de conhecimentos. O que é a Huipala? Em diversos países da América do Sul, principalmente na Bolívia e no Peru, uma bandeira colorida está presente em muitos lugares e eventos. Nesta atividade, vamos conhecer a Huipala e o que ela significa para os povos andinos. Um pedaço de tecido quadrado multicolorido, como um xadrez pintado a 7 cores. Assim é a Huipala, bandeira típica dos povos andinos, nas cores vermelha, amarela, branca, verde, azul e violeta, que, no idioma Aymara, da etnia homônima, significa objeto flexível, ondulante e quadriculado, ou ainda, felicidade ou triunfo que ondula ao vento. Inventada no período pré-colonial por etnias que compunham o Império Inca, 1438 a 1533, na região dos Andes, a Huipala foi criada como símbolo. Imagem, figura posicionada à esquerda do texto. Abaixo, descrição da imagem, um pedaço de tecido quadrado multicolorido, como um xadrez pintado. Formada por 49 quadrados coloridos, separados por uma faixa de quadrados brancos que cortam o centro da bandeira na diagonal e seguem um padrão: verde, azul, violeta, vermelha, laranja, amarela e branca. E cada cor possui um significado. Fim da imagem. Sétimo ano. História. Página 175. Sagrado, usado na agricultura, em festas, cerimônias e outros eventos sociais, dos povos andinos. Após a colonização espanhola, o emblema colorido foi também associado à resistência política indígena, apontada como símbolo de identificação cultural dos povos da região dos Andes. A Huipala representa a unidade, a solidariedade e a harmonia entre diferentes povos indígenas, no interior do Império Inca. A estrutura do desenho, simétrica, expressa a igualdade criada entre esses povos, que rejeita conceitos como o individualismo. Figura, posicionada à esquerda do texto. Acima, descrição da imagem, fotografia colorida da bandeira Huipala, símbolo sagrado dos povos andinos. Vemos no centro da fotografia, bandeira Huipala hasteada, ao lado esquerdo vemos sobrados e ao lado direito, vemos um homem de costa, ele usa chapéu preto, camisa roxa e colete preto. Ao fundo, céu azul. Fim da imagem. Texto adaptado de https://www.nexojornal.com.br/expresso/2006/24/ ou -q%c maiúsculo 3% a maiúsculo 9.-a Huipala.-e-qual-sua-releve% c maiúsculo 3% a maiúsculo 2 inicia-para-povos andinos. Vamos praticar. A. Porque os povos andinos criaram a Huipala. B. Para os povos andinos, o que representa a Huipala? O significado das cores na bandeira. Huipala,
Vermelho, a Mãe Terra, Pachamama. Laranja, a sociedade e a cultura. Amarelo, a energia e a força. Branco, o tempo. Aqui, ele expressa o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a arte e o trabalho intelectual. Verde, a economia e a produção andina. Azul, o espaço cósmico e o infinito. Violeta, a política e a ideologia andina. Adaptado, https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/06/24/ ou -q%c maiúsculo 3% a maiúsculo 9 ponto traço a traço uipala ponto traço e traço qual traço sua traço relé porcento c maiúsculo 3% a maiúsculo 2 inicia traço para traço povos traço andinos. Sétimo ano, História, página 176. Atividade 6, Capoeira, Trilha de Conhecimentos, Patrimônio da Humanidade. Em 2014, a capoeira foi reconhecida como um patrimônio cultural, imaterial da humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cuja sigla é UNESCO. Essa importante manifestação cultural brasileira é o tema desta atividade. Descrição da imagem, fotografia em preto e branco, capoeira. Vemos grupos de pessoas em roda, algumas estão observando, tocam instrumentos musicais e jogam capoeira. São homens, usam roupas claras. No primeiro plano, dois praticantes dão golpes de pernas, mãos e cabeça. São eles. À direita, um homem está com sua perna esquerda levantada para cima, tronco para baixo e mãos apoiadas no chão. Na esquerda, um homem de cor preta, com o corpo curvado e agachados, seus braços apoiados nos joelhos. Fim da imagem. A capoeira. Hoje, a capoeira é uma luta dançada, na qual dois praticantes dão golpes de pernas, mãos e cabeça, o que exige muita habilidade e força. É uma das manifestações da cultura afro-brasileira, mais difundidas no mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas, em 150 países, praticam capoeira. Os elementos africanos da capoeira são evidentes: os instrumentos musicais, tambor, berimbau, a formação em roda, a ginga, os ritmos, as letras das músicas, e os passos da dança. Mas enquanto alguns defendem que foi apenas no Brasil que esses elementos se combinaram, outras pessoas acreditam que a capoeira já existia na região de Angola. A favor dessa interpretação, alguns relatos dos séculos 17 e 18 descrevem artes marciais, chamadas de engolo, nas quais os combatentes se enfrentavam no centro das rodas, ao som de tambores e palmas, com golpes de cabeça, e apoiados nas mãos. Descrição da imagem, foto colorida com 5 pessoas jogando capoeira. Usam roupas brancas e estão sobre o gramado. A partir da esquerda para a direita, um homem batendo palmas, uma mulher, um homem em pé observa outro homem com seu corpo levemente curvado para a frente, e o outro homem de cabeça para baixo, pernas no ar, equilibrando seu corpo com as mãos no chão. Ao fundo, o mar, céu azul e coqueiros. Fim da imagem. Souza, Marina de Melo África e o Brasil africano. Segunda. Ed. São Paulo, Ática, 2007. p. 131. Sétimo ano. História. Página 177. Vamos praticar. A. O que é a capoeira? B. Quais são os elementos africanos presentes na capoeira? C. Quais os locais de origem da capoeira?